Ai, será que tá gravando? Tá gravando. Eu fiquei parada esperando pra ver se o tempo corria. Oi, meus amores, vocês estão bem? Me chamo Andressa, esse é o canal Ser Íntegro. A gente vai dar continuidade com a leitura de mental, de número 5, tá bom? Saiba você que se você chegou nesse número e não quiser esse número, tem outros 4 só nessa playlist, tá bom? Então, escolha de acordo com a sua intuição sempre. O canal aqui é pra isso. Tá bom, meus amores, é isso. O número 5 já deu recado da playlist do canal. Tem outras playlists para todas as áreas da sua vida. Dá uma olhadinha no canal. Tá maravilhoso, sou eu que faço. Certinho. E o meu contato fica na descrição, caso você goste do meu trabalho. De mim também, se você ressoar comigo. Esse vai ser com o seu Zé, tá? Pessoa intermediária. Virou aqui. A Vitória. União, negócio que chega. Vício ou teimosia. Notícias distantes. Separação ou rompimento. E outra pessoa intermediária. Vamos lá, meus amores, pro mental de vocês. Vamos ver como tá a mente de vocês. Saiu aqui pessoa intermediária. Ela me fala de inflexibilidade aqui. É inflexibilidade? Inflexibilidade aqui. É um mental no passado inflexível. Por mais que saia a pessoa intermediária, me fala de uma inflexibilidade mental, sabe? Uma rigidez. Mas eu não entendi porque... Ah, tá, entendi. Eu tava perguntando assim, mas pra me falar de uma rigidez, poderia ter vindo a carta do homem, né? Do consulente, enfim. Só que se vier, tá falando assim pra minha cabeça, se viesse a carta do homem, ia vir pra mim como se fosse a carta do imperador, de uma pessoa que detém o seu mental. Aqui não é uma pessoa que detém o mental, só fala que é um mental rígido. É um mental inflexível. Não é uma pessoa que tem posse sobre o que pensa. São cartas diferentes para situações diferentes. Aqui me fala de um mental inflexível no sentido assim, não necessariamente que eu escolhi aquela crença, não necessariamente que eu escolhi conscientemente aquilo que eu penso. É inflexível no sentido tá tanto tempo sem dar uma olhada, uma bisbilhotada naquilo que eu acredito, que ele cristalizou. Então é nesse sentido que vem essa carta. É nesse sentido aqui. Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui no meio. Traições. Casamento feliz. E confirma. A carta das traições é juntamente entre uma e outra aqui. Que é assim. Tá vendo? Juntamente com a pessoa intermediária. É como se em um dado momento aqui, porque eu preciso, da forma que eu pensava antes, até o passado, do passado, tipo, anteontem, pro presente hoje, teve o ontem, entendeu? Acho que vocês entenderam, não é possível. Tô falando em 3 dias aqui, mas claro que não são 3 dias. Então, isso aqui é hoje, isso aqui é ontem, isso aqui é anteontem. Isso é só um exemplo, tá? Algo aconteceu no meio. O que aconteceu ontem? Porque entre o passado e o presente tem um dado momento ali no meio. Esse dado momento, que saiu a carta das traições,
ela me fala de começar a perceber que a mente como ela estava funcionando no contrário. Um exemplo aqui assim, é uma pessoa pessimista. Ela pensa negativo e ela vê que ela estava começando a viver coisas negativas. Então seria o anteontem e o ontem aqui, entendeu? É como se começasse a perceber que aquilo que eu penso traz para mim exatamente aquilo. E eu perceber que o que eu tô vivendo não me agrada e eu tenho que mudar a mente para mudar como eu vivo. É um ciclo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, eu sei, vocês são inteligentes. Vitória. Então aqui é uma mudança de percepção a partir do que eu tava materializando. Eu tava vivendo coisas negativas, eu vou não sei porquê, mas eu voltei pra explicar. Eu ia dar continuidade, mas espera. Eu percebo que eu tava vivendo coisas negativas no meu físico, porque eu tava pensando negativo, entende? Bem resumido. Vitória aqui, ela me fala de uma abertura. Então vamos supor que eu tava só pensando negativo, eu começo a abrir a mente para pensar positivo. Como seria fazer esse inverso? A Vitória me fala isso, de uma abertura. Uma abertura para pensar diferente daquilo que eu já penso, tá bom? Essa abertura. Ela só me fala que teve essa abertura, ela não me fala o que aconteceu aqui. Eu vou tirar outra carta. No oculto, me fala de muitas e muitas e muitas coisas enraizadas aqui. Eu confirmo. Muitas e muitas e muitas coisas enraizadas aqui. Melancolia, que são ruins para você, mas é como se me falasse para você acolher. Pera aí que eu vou tirar aqui. Eu não tô entendendo por que tem que acolher. Que às vezes eu já linko o vício de teimosia com notícias distantes. Deixa eu ver se os gatinhos elucidam aqui pra mim. Mas no oculto só me fala assim de muitos hábitos e crenças ruins para você. São coisas que você pensa que não necessariamente são boas para você aqui. Quando a mente cristalizou em um pensamento ruim, são pessoas que têm hábitos ruins. Tá me vindo um exemplo assim. Na minha cabeça, eu preciso me alimentar. Eu preciso comer. É só comer. Ela não fala que você precisa se alimentar bem. Não é isso. Ela só fala, você precisa comer. Aí você come. Come. Come o quê? Qualquer coisa. E aí eu vou pensar assim. Aqui não vício teimosia ainda, tá, meus amores? É como se fosse sua mente assim. Eu preciso comer e me alimentar para sobreviver, para me manter viva. Mas não viesse um questionamento de qual a alimentação que vai me manter viva por mais tempo. Aqui é só comer para sobreviver, para comer para viver. Mas não tem além do hoje. É um pensamento do hoje aqui. Mas e o amanhã eu não penso. E o depois de amanhã também não penso. Então se cristaliza num hábito, num mau hábito. Eu penso que eu preciso me alimentar. Que eu realmente preciso me alimentar, todo mundo precisa. Só isso. Esse é o pensamento. Não tem um pensamento crítico em cima no sentido de, tá, e amanhã? O que eu como hoje e amanhã e depois de amanhã vai fazer eu viver por muito, 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 muito tempo? Rei de ouros. Entendeu? Vocês entenderam aqui? É nesse contexto aqui um vício teimosia aqui. Maus hábitos que precisam ser questionados a médio e longo prazo. E eu já dei eu já dei a solução aqui de notícias distantes. Tá falando assim, me veio a analogia assim, meus amores. Eu quero uma plantinha e essa plantinha, para ela se desenvolver, eu preciso cuidar dela. Me veio essa analogia para explicar o que eu já expliquei lá em cima, só que eu vou explicar em analogia aqui. Porque aqui eu fixei somente na alimentação. Então a analogia ela consegue abrir mais essa percepção, que não necessariamente para você seja na parte da alimentação.
pode ser num comportamento de vício mesmo, de bebida, de cigarro. Pode ser um vício de fala, uma pessoa que fala coisas sem pensar antes. Pode ser um pensamento cristalizado em como cuidar de mim, como cuidar do outro, como cuidar da casa. Pode ser muita coisa aqui. É uma mente cristalizada em alguma crença, tá bom? Que não necessariamente foi questionada aqui. Porque foi igual eu expliquei lá no começo, não saiu a carta do homem, saiu pessoa intermediária. Vamos lá, eu vou colocar aqui em analogia, na solução, e você encaixa no seu contexto. Como se você fosse essa florzinha que precisa durar o máximo de tempo possível. O que faz essa florzinha durar, essa florzinha, essa árvore? Enfim, que a árvore é maior, dá frutos. Então vamos pensar numa árvore. Vem uma florzinha que a gente vai falar de natureza. Então, eu sou essa árvore. O que faz uma árvore dar muitos frutos? Ela precisa ser muito bem cuidada, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa de um solo fértil. Ela precisa de uma água limpa, não é qualquer água que você vai dar para essa árvore, entende? Se você der uma água tóxica, você vai matar essa árvore. Você tem que dar uma água limpa. Você tem que dar adubo. Dá assim, né? Tem que adubar. Vocês entenderam aqui a analogia, tá bom? Essa é a solução, tá? Vocês entenderam? Parece que ficou alguma coisa, não sei em que parte. Ah, faltou explicar a analogia, né? Então é só Zé. Não, eu expliquei, meus amores, eu não expliquei? Eu falei que você é árvore. A água são as emoções, são a sua intuição. Emoções tóxicas, emoções ruins, relacionamentos tóxicos. O sol é a clareza, é o direcionamento, é o entendimento. Qual tipo de conteúdo que eu consumo? São conteúdos ruins, de negatividade, são conteúdos positivos, de crescimento, de expansão. O que eu consumo aqui? O que essa árvore está consumindo aqui? Precisa observar. Pensa que essa árvore precisa durar o máximo de tempo possível, mas não é só durar de qualquer forma. Aquela árvore seca, esturricada, é uma árvore que dê frutos. Então eu preciso de uma água limpa, eu preciso de um sol, eu preciso de um solo, eu preciso de atitudes boas para essa árvore. Eu preciso de relacionamentos bons para essa árvore. Eu preciso de clareza, entendimento bom para essa árvore. Eu preciso consumir coisas boas. Agora vocês entenderam. Obrigada, José. É isso aí. Saiu aqui a carta do confirma depois da vitória. Lembra que eu falei que ia tirar mais uma carta aqui? A carta do confirma depois dessa nova atitude da árvore. Ela me fala de uma árvore que começa... Não é ruim, mas vai parecer ruim. Vocês vão entender. Não é ruim no sentido assim. Sabe quando a gente passa pelas estações? As árvores também passam. A árvore precisa passar pelo inverno. Então, uma certa forma, tem hora que ela não vai dar fruto. Tem hora que ela vai cair as folhas. Tem hora que os galinhos vão secar. Porém, é da estação que ela vai passar. Entende? Não é ruim. Você tem momentos na vida que você é mais introspectivo, porque você precisa cuidar de você ali no seu cantinho. Tem momentos da vida que você tá mais extrovertido, que você tá mais comunicativo, que você tá pra fora. Então, no verão a árvore é de um jeito, você é de um jeito no verão, e você é diferente no inverno, assim como na primavera, assim como no outono. São momentos da vida diferentes. Tem momentos que a gente está em colheita, tem momentos que a gente está mais recluso, recuado, e é da vida. Tem momentos que você tá bem mentalmente, tem momentos que não. Tem momentos que você tá bem emocionalmente, tem momentos que não. Financeiramente também, tem momentos que tá no inverno, mas eu preciso me estruturar para eu chegar lá no meu verão. Porém, entendendo que o verão, ele tem um prazo. Não necessariamente que eu tô falando que você tem um prazo financeiramente, mas também, entendi. Um prazo financeiramente assim. Talvez hoje você ganhe 1.000,
Aí você vai passar pelo inverno para desenvolver mais para você conseguir ganhar 2.000. É o inverno, o período que você fica parado ali financeiramente é o seu inverno. Você vai precisar desenvolver capacidades para quando chegar no verão você dobrar aquele valor. É um inverno e um verão diferente. Nem o inverno, nem o outono, nem a primavera, nem o verão são iguais um com o outro. E nem todo ano é igual ao outro. Vocês entenderam aqui? O seu primeiro verão é diferente do seu segundo verão, que é diferente do seu terceiro verão. Tá entendendo, meus amores? Vocês estão entendendo? É possível. Eu já expliquei muito. Assim como as suas 4 estações iniciais lá da primeira vez que você passa é diferente da segunda vez que você passa. É diferente da terceira vez que você passa. São ciclos diferentes. E dentro daquele ciclo tem mini ciclos diferentes também. Tá bom? É isso. Então não é ruim aqui. Tem que entender que cada passo te leva para um lugar. União é um negócio que chegam aqui. Acho que já expliquei, né? Lá no futuro. Os dois são do futuro, né? O confirma e união, negócios que chegam. Mas é igual eu falei, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã. Então hoje eu já expliquei, o amanhã é a confirma que eu já expliquei. E o depois de amanhã me fala de um começo aqui de entender esse ciclo e começar a se preparar para os ciclos. Eu já entendi, só preciso explicar. É assim, inicialmente, a primeira vez, a segunda vez que a gente passa pelo ciclo, a gente passa de uma forma perdida, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Depois de tantas vezes que eu passo pelo ciclo, eu começo a pegar padrões do ciclo. Então eu começo a antecipar, no sentido assim, hoje eu consigo perceber que estou no verão. E aí depois do verão vem o quê? Primavera, verão, outono. Eu sempre faço assim, que eu nunca lembro a ordem. E eu começo a perceber sinais do outono. Então, antes de acabar um ciclo, eu começo a perceber sinais do próximo ciclo. Vocês estão entendendo que não é possível? Então, vamos por assim, eu tinha uma crença mental. Eu tinha uma crença mental. E aí eu mudo para essa crença, para outra crença mental. Quando eu mudei para essa, eu começo a perceber que conforme eu vou fazendo algumas coisas, essa crença já não tá servindo mais para mim. Eu começo a procurar uma nova crença. Entra muito assim, ó, no Rei de Ouros. Ai, muito obrigada. Crenças de escassez aqui. Eu saí de um padrão de escassez, aí eu entro num padrão de abundância. Naquele momento ele é um padrão de abundância, só que depois eu vejo que ele ainda é um padrão de escassez e aí eu mudo para outro de abundância. E aí quando eu tô nesse padrão de abundância, eu já vejo que aquele já não me comporta mais, ele vira para mim uma escassez e eu mudo para outro padrão de abundância. É nesse sentido aqui. Parece confuso, mas é real. Não é confuso, é porque a gente acha que só existe um padrão de escassez. Mas aquele padrão, quando você estabiliza nele, ele te limita naquele padrão. Aí você sai daquele e entra num próximo que ele te expande mais. Então você já deixa esse padrão para trás. Então, ao longo da vida, a gente vai mudando muitos padrões mentais e de comportamento, entendeu? E aqui no União Negócio que Chega, ele fala que lá pro futuro você vai perceber quando aquela crença já não serve mais. Quando você tá no verão, encaminhando pro outono. Porque a natureza, ela não é brusca. Ela é bem devagarzinho, igual as fases da lua. Você consegue perceber ela crescendo um pouquinho. Quando ela tá cheia, você consegue perceber ela diminuindo de pouquinho em pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Você não muda da noite pro dia. Você vai assistindo vídeos, vai conhecendo professores, vai conhecendo lugares diferentes e essas diferenças vai mudando aos poucos a sua percepção daquilo que você já acreditava que estava enraizado. Quando você vê que aquilo já não comporta mais, você muda. Porém, você não mudou daqui para cá do nada. Você passou por situações aqui no meio de conversar com pessoas, de conhecer lugares, de mudar e questionar ao longo do tempo para você realmente conseguir mudar um padrão para outro. Entendeu? Vocês entenderam, não é possível. Então, para sair do inverno, primavera, para primavera pro verão, outono, inverno, tem ali no meio tem uma trajetória até
a data em si. Vamos por vai começar dia 20 e o verão começa dia 20 e o outono começa dia 20. Porém, tem muitos outros dias no meio. Então ele é gradativo, não é da noite pro dia que manda uma estação. Vocês entenderam? Vocês entenderam, não é possível, eu já expliquei muito. Vocês conseguiram entender que eu sei, vocês são inteligentíssimos. O máximo que eu pude detalhar, eu detalhei. Em analogia, fora de analogia, em exemplo. É isso. Tá bom? Se ficou confuso e ficou muita informação, que às vezes fica muita informação, vocês assistem o vídeo de novo. Vocês assistem de novo. Acho que eu falei certo. De novo. Se precisar, assiste quantas vezes precisar. Tá bom? E se você quiser uma leitura particular, somente pra você, porque isso aqui é coletivo, né, meus amores? Vocês me chamam, meu contato fica na descrição. E as redes sociais também, tá bom? Tô em todas, pelo menos nas principais. Tchau, até o próximo vídeo.